Boa tarde, torcedor vascaíno. Jéssica Dias aqui na área com vocês. Tá começando mais um Boletim do AV nesta quarta-feira, um Boletim do AV especial no dia de reapresentação do elenco do Vasco depois de 2 dias de folga e a eliminação no Campeonato Carioca. Hoje de manhã nós tivemos um pequeno bug aí no YouTube, né? Bom Dia Gigante não foi ao ar, mas a gente está aqui ao vivo, vamos trazer muitas informações para vocês. Então já começa deixando seu like, sua curtida, seu comentário, a sua opinião, a sua interação, que é sempre importante. Envie o link desse vídeo para os seus grupos e ajude a gente na divulgação. Também ative o sininho para receber notificação de quando chegar vídeo novo aqui no canal. Se inscreve aqui no Atenção Vascaíno se você não é inscrito. E nos siga nas demais redes sociais, por lá nós damos as notícias em primeira mão, atualizamos situações de conteúdo, então você vai lá e segue @avascaínos. Aqui conosco, já na abertura desse Boletim do AV, Emerson, a galera ficou aí na expectativa hoje mais cedo para te ouvir, para acompanhar as informações que você traria no Bom Dia Gigante. Nós tivemos um pequeno problema, mas isso está sendo solucionado agora, porque você vai trazer tudo que você tinha aí separado de apuração, material, para esse Boletim do AV. A gente vai bater um papo aqui. Então, boa tarde, Gigante. Boa tarde, querido Emerson Rocha. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde para todo mundo que está aqui nos assistindo. É isso, cara. Hoje o YouTube jogou contra. A gente tentou fazer uma live bacana, trazendo as informações no Bom Dia Gigante, já que fizemos muita apuração, principalmente na parte da madrugada. E eu falei, cara, não dá para juntar tudo isso e gravar, vai demorar para editar, então vou fazer ao vivo. E aí hoje teve esse problema no YouTube, praticamente aqui no Brasil, em todas as partes. Até algumas pessoas conseguiram assistir a live que eu tentei fazer no Bom Dia Gigante, mas foram muito poucas. A maioria não conseguiu assistir, até mesmo a gente mesmo aqui no canal ficou, tá no ar ou não tá, tá no ar ou não tá, e acabou não indo. Então, para privilegiar a maioria e também quem não assistiu, lógico, vamos trazer todos os detalhes e as informações que a gente daria hoje no Bom Dia, e claro, com algumas pitadas a mais hoje aqui nesse Boletim AV, né, Jéssica? Exatamente. Então, a vocês que estão aí com a gente, já manda para os seus amigos, companheiros que tentaram assistir o Bom Dia Gigante e não conseguiram essa manhã. Agora a gente está aqui, sem erro, ao vivo, com esse Boletim do AV, né, Emerson Rocha? Frio pra caramba em Friburgo, como a gente tá vendo. O Emerson tá lá empacotadinho, uma meia lá, dupla face, pra estar aqui com a gente. Vamos trazer informações quentíssimas, Tá frio em Friburgo, mas as informações são boas e são quentes, Emerson Rocha. Dia de representação do elenco. Dia de representação do elenco, né? A atividade deve estar terminando agora há pouco lá no CT. O CT Moacir Barbosa teve visita especial que a gente vai falar já, ainda aqui nessa edição do Boletim do AV. Mas hoje, imagino, né, Emerson, tendo aí 18 dias pela frente, 17 dias, Vasco fazendo aquele trabalho um pouco mais de readaptação, né, recomposição dos atletas e também aquela chamada na chincha para aquela conversa esperta, porque a Série B está para começar. O Vasco precisa apresentar um futebol melhor do que apresentou aí nesse Campeonato Carioca. Então hoje muito mais na base do papo, da conversa, aquela questão de vestiário, o técnico Zé Ricardo gastando português com a galera. Você também vê assim, Emerson? Com toda certeza, até porque a estreia do Vasco ainda não está confirmada oficialmente certinho data e horário, mas vai ser no fim de semana dia 8 ou 9 de abril, provavelmente dia 9 de abril, contra o Vila Nova em São Januário. Ainda não tem horário, mas a gente acredita que seja na parte da tarde, até porque pode ser um domingo, então provavelmente vai ser na parte da tarde. E o Vasco vai fazer muitas viagens nesse Campeonato Brasileiro da Série B, até porque, por exemplo, o Vasco deve fazer toda a sua preparação, essa mini pré-temporada para a Série B no CT Moacir Barbosa, até para tentar desgastar menos os jogadores por conta dessa série de viagens que o Vasco vai fazer. O primeiro jogo é em São Januário e depois já vai a Maceió encontrar o CRB, ou seja, o Vasco vai ter muitas viagens e para isso o Vasco já começa até a fazer logística importante, né, Jéssica?
Com certeza, Emerson, até porque vamos lá levar em consideração que o elenco já está ali numa idade um pouco mais avançada, tem uns jogadores que até lá a gente espera já estejam recuperados de problemas físicos, como por exemplo o caso do Anderson Conceição, também do Ulisses, mas aí numa sequência pesada de viagens tem que se pensar bastante no sentido de preservar ainda mais o que se tem no sentido de elenco. A gente sabe que o Vasco está em busca de contratações, mas hoje conta com o que tem. É o que tem em mãos. E o próprio técnico Zé Ricardo falou isso em entrevista coletiva, não foi, Emerson? A gente vai conferir agora esse trecho, que ele fala justamente nesse sentido de logística, porque agora começa a sequência pesada de viagens, então o Vasco vai ter que aí colocar a mão na cabeça, talvez no bolso, porque tem aquela situação de voo fretado, né, tendo que priorizar essa questão de preservar os atletas, e o Zé Ricardo fala sobre isso agora aqui nesse boletim do AV. Uma pergunta importante, porque desde da série que a tabela saiu, né, da Série B, o pessoal da direção, da supervisão está trabalhando muito para que a gente consiga minimizar essas viagens tão desgastantes, né, que são de norte a sul realmente do Brasil. A segunda rodada a gente já pega o CRB lá em Alagoas, depois descemos a Chapecó. Na terceira rodada é realmente uma parte que a gente precisa investir, o clube está consciente disso, já está preparando todo o levantamento não só de orçamento, mas também de hotéis e de percurso, né? Onde a gente possa tentar minimizar minimizar os deslizes que a gente tem nessas condições de viagem bastante longas que todo mundo vai acabar passando. Acho que a equipe que conseguir organizar melhor a sua logística, né, vai dar um passo também nesse sentido. Então, como o nosso grande objetivo é subir para a Série A, a preocupação ela existe, a gente está atento a isso para que a gente não sofra por mais ainda do que esses deslocamentos constantes. Aí o Zé Ricardo nessa, né, Emerson, falando que a gente vai ter que pensar, até no sentido financeiro, desembolsar uma grana, o pessoal já fica logo aterrorizado. Ai, vai embora de novo o dinheiro da 777, agora é tudo dinheiro da 777. Mas a gente sabe que o clube tem outras fontes de renda, né? A situação financeira do Vasco é complicada, é difícil, precisou recorrer a esse adiantamento, esse empréstimo aí do investidor, mas o Vasco tem outras fontes de renda, uma inclusive que já deveria ter sido paga, né? Levando em consideração que o Vasco não está mais na competição, não é isso, Emerson? Exatamente. Uma informação que a gente até trouxe hoje de manhã, tentamos trazer no Bom Dia Gigante. Algumas pessoas que assistiram, inclusive, já colocaram nas redes sociais, mas vale a pena a gente repetir aqui. O Vasco e os outros clubes ainda não receberam o dinheiro do Campeonato Carioca. A Federação de Futebol do Rio de Janeiro vendeu aquele chamado name rights da competição, tanto que ficou chamado de Cariocão Betfair, por R$9,5 milhões de reais. Esse valor ele é dividido para os custos da própria federação, como arbitragem e outras situações, a empresa que foi contratada para a transmissão dos jogos, claro, os clubes de menor investimento e R$1,5 milhão para cada clube grande. Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense, cada um receberia R$1,5 milhão, R$1,5 milhão, desculpa. E até agora não foi feito esse pagamento. Tanto que na nossa live de segunda-feira, o vice-presidente de marketing do Vasco, Vitor Roma, foi perguntado sobre isso e você vai conferir agora o que ele respondeu. A federação já pagou o Vasco já, Vitor? Estamos discutindo. A federação não paga os clubes, cara. Pô, brincadeira isso, cara. É complicado, cara. O Campeonato Carioca, assim, o Campeonato Carioca hoje é um assunto delicado. Tem que mudar, né, cara? Delicado. Bem delicado. Alô, turma. Tudo bem? Tô passando aqui com a chave do meu carro porque eu queria dar um recado para você que tem carro ou motocicleta. Você tem andado desprotegido sem seguro porque não teve grana para renovar ou fazer um seguro novo? Calma, normal, tá acontecendo. Mas agora eu tenho uma solução. Procure a Altima Proteção Inteligente, uma associação com 5 anos de experiência. E exatamente por isso, eles podem fazer preços 50% mais baratos do que as seguradoras normais. Olha, eles dão proteção contra roubo, contra furto, perda total, indenizam até 100% a tabela FIP, incluindo motoristas de aplicativos. Proteção, terceiros, para-brisa, reboque de até 600 km e muito mais. Preços: R$ 129,90 mensalidade para a proteção do seu carro, R$ 99,90 proteção para a sua motocicleta. Veja o site altimaproteção.org. Altima, a sua necessidade é a nossa realidade.
Mas o pessoal quer saber mesmo, né, Emerson Rocha? É de contratação. Os caras aí, ou os 5 ou 6 reforços que podem chegar com parte do empréstimo da 777. Esses jogadores aí que a gente já falou mais ou menos ali as posições, né? Um zagueiro, um lateral, 2 meias, 2 atacantes. E aí, o que deve ser priorizado nesse momento? Já tem gente dizendo que primeiro vai chegar o zagueiro, não, primeiro vai chegar o atacante. Na minha opinião, se eu tivesse mais tempo, dinheiro, agora investiria um pouco mais da minha inteligência e questão de conhecimento do mercado, Emerson, para trazer o atacante de velocidade. Para mim é o mais importante para o Vasco nesse momento, levando em consideração que o sistema defensivo do Vasco até aqui está ok, e esse outro zagueiro seria ele um reserva. As laterais estão bem difíceis, mas acho que por hora numa composição ali tá dando para aguentar, principalmente no sentido de chegar mais um zagueiro, 3 zagueiros, mas lá na frente eu acho que falta esse cara realmente para jogar ao lado do Nenê, e aí o sistema ofensivo do Vasco ser um pouco mais operante, né, um pouco mais efetivo. Então, Emerson, não sei se você concorda comigo, a gente vai trazer já a opinião dos nossos colegas aqui, mas a pergunta é essa, né, se você tivesse tempo, dinheiro, o que você traria primeiro? Então, Jéssica, eu concordo com você em relação ao atacante de velocidade, que o Vasco não tem há muito tempo. A gente vem batendo nessa tecla aqui há alguns anos, vamos dizer assim, depois da saída do Rossi, o Vasco nunca mais teve um ponta de velocidade, e isso está deixando o elenco do Vasco mais carente ainda por conta dessa posição. Só que, ao mesmo tempo que eu entendo que essa posição também é muito importante para o time do Vasco, mas eu faria um investimento pesado, mesmo se tivesse que fazer um investimento pesado, eu traria um jogador de meio campo. Não sei se um grande volante ou até mesmo um meia, até para ser titular ao invés do Nenê, e o Nenê em vários momentos ali começar no banco de reservas. Por que eu estou dizendo isso? Porque você tem um pilar ali no meio campo, um jogador de referência naquela posição ali, sendo um segundo volante. Eu vou dar sempre o exemplo aqui do Fred Guarim, ou até mesmo do Carlos Alberto, como foi em 2009. Se você tem aquela grande referência ali, é lógico que até os meninos da base começam a jogar mais, até porque você tem um cara ali do lado que vai chamar a responsabilidade para si. O Nenê poderia ser esse cara, só que o Nenê tem a idade dele mais avançada, é mais complicado. A saúde não é tão boa assim para poder disputar jogos mais complicados de Série B. Imagina jogar contra o Brusque, fora de casa, Criciúma, Novo Horizontino, até mesmo jogos no Norte e Nordeste. Então, assim, vai ser bastante puxado para o Nenê. Então, eu acho que o Vasco deveria investir pesado no jogador para ser a referência do meio-campo do Vasco. Lógico que, como você disse, o ponta também seria muito importante. Rapaz, Nenê no banco, alguém para ser titular na vaga do Nenê, sabe que a galera no chat deve estar empolvorosa nesse momento, mas vamos saber a opinião deles, né? Primeiro do nosso companheiro Jean Faísca, que faz parte aqui do canal Atenção Vascaínos, e na sequência do nosso colega de cobertura, o Joel Silva. Confere só. A pergunta do dia hoje é se eu tivesse a caneta, o cheque, o cartão, onde eu faria aí o maior investimento nessa equipe do Vasco. Eu acho que ficou bem claro nos jogos maiores que o Vasco fez esse ano. Por exemplo, clássico contra o Botafogo, o Vasco não marcou gol. Clássico contra o Fluminense, o Vasco não marcou gol. 3 jogos contra o Flamengo, o Vasco fez aí apenas 1 gol. E no jogo derradeiro contra o Juazeirense, o Vasco também fez apenas 1 gol. Ou seja, o Vasco precisa de atacante bom, atacante que decida os jogos. O Vasco ficou muito dependente do Nenê e do Raniel. Nas partidas que esses 2 jogadores não foram bem, acabaram não contribuindo, o Nenê com passe ou com gols e o Raniel com gols, o Vasco teve muita dificuldade. Então eu acredito que um atacante de lado de campo, um extrema, de beirada, ponta, chamem como quiserem chamarem aí esse tipo de jogador, eu acredito que o Vasco precisa de um jogador com essas características, mas principalmente que seja um jogador que faça gols também. O Vasco está muito dependente hoje das bolas do Nenê e do Raniel. Então, se eu tivesse a possibilidade de investir em um jogador apenas, seria esse atacante de lado de campo com características de artilheiro. Valeu, galera! Cara, essa pergunta aí, sinceramente, eu consigo responder de uma forma muito simples, né? Se for para contratar um jogador que decida, que vença as partidas. E eu acho que o Vasco está tendo uma dificuldade, até na própria escalação do Zé Ricardo atual, de não saber aquele segundo ponta, né? Porque a gente sabe ali que o Gabriel Peck é o titular, o Nenê também é, o Raniel ali o setor ofensivo, mas esse outro jogador para formar esse quarteto, o Zé Ricardo não conseguiu achar.
Então, sem pensar duas vezes, eu investiria muito na contratação de um atacante rápido, um atacante que atue pelas pontas, que saiba fazer gols, mas também que consiga servir os seus companheiros. Evidentemente que o Vasco está carente também em outros setores, mas eu vejo essa carência de um atacante veloz que atue pelos lados do campo. Para mim, essa aí é onde o Vasco precisa focar, gastar o preço e contratar para essa Série B. Ô Emerson Rocha, o pessoal ficou carente daquele quadro, né? Que o pessoal adora, tá todo mundo pedindo aqui nas redes sociais. E o Notícias Rápidas e Diretas, Emerson? Exatamente. Hoje não teve o Bom Dia Gigante, mas a gente tem aqui algumas informações importantes. Daqui a pouquinho, né, 7 horas da noite, vai ter o podcast lá do Vasco, o Fala Vascão estreia, com grande personalidade das redes sociais, nosso Luva de Pedreiro, e daqui a pouco a gente vai trazer detalhes aqui da visita dele em São Januário, no CT, daqui a pouco a gente vai trazer detalhes, e hoje ele vai ser o personagem desse podcast que vai estrear hoje na Vasco TV, 7 horas da noite, então depois você vai lá assistir. Hoje também, na verdade foi ontem, né, a gente tem essa informação da data da inauguração da estátua do Roberto Dinamite. Está prevista para o dia 28 de abril, para ser inaugurada no gramado de São Januário, vai ficar ali atrás do gol e de frente para a torcida do Vasco. A estátua está bem adiantada ali na sua finalização e depois a gente já vai ter mais detalhes em relação a essa estátua. Além, é claro, do Vasco ter formalizado o contrato de formação, o primeiro contrato de formação do meia Gustavo, sub-15, jogador promissor, veio do Palmeiras e agora fortalece a base do Vasco e é um jogador que todo mundo aposta bastante, contrato até dezembro de 2025. E uma informação rápida é que o Vasco deve anunciar nos próximos dias a renovação oficial do contrato do lateral Riquelme até dezembro de 2027. São mais 4 anos de contrato, jogador de 19 anos da base, também muito promissor, e o Vasco estendendo esse contrato com o lateral Riquelme, que é uma das grandes apostas da base, né, Jéssica? Com certeza. Agora, Emerson, isso daí me dá a impressão de que o Riquelme tá ali naquele bolo da garantia pelo empréstimo da 777, né, dos jogadores da base, estariam ali. Recentemente o Vasco renovou o contrato do Gabriel Peck, né, e de outros jogadores, e ele tá ali, eu acho, para mim no bolo. Faltava o Riquelme, deve ter sido ali alguma questão de acordo entre as partes mesmo, mas o Riquelme, então, com um contrato mais longo, o Vasco ainda vai anunciar isso, se não anunciou até esse momento, e a gente ainda não chegou a conferir, porque a gente está aqui dedicado a vocês, vai anunciar a qualquer momento, então, a renovação de contrato do Riquelme. Agora, se fosse para contratar um cara só para bola parada, Emerson Rocha, tudo bem que já tem o Nenê, né? Mas tá rolando até um negócio aí de desafio da Chapada, que o Luva de Pedreiro tá no Rio de Janeiro, tá, foi a São Januário desde ontem, né? Falou que tá ali realizando um sonho, conheceu a colina histórica. A gente vai reproduzir aqui alguns vídeos de alguns momentos desse cara que é um fenômeno da internet. Receba, Emerson Rocha! Sim! Não, e é com certeza, né, cara? O que foi mais legal, assim, pra mim, de todos os vídeos, é lógico que é muito bacana você ver um cara que sai do interior da Bahia, realiza um sonho de conhecer o clube do coração dele, mas, cara, a emoção do pai dele conhecendo o Roberto Dinamite, pra mim, foi o que mais me pegou, mexeu muito comigo, até por conta de tudo que está acontecendo com o Roberto. Isso me emociona bastante. A gente teve ele lá na penúltima segunda-feira, com ele lá no nosso podcast, na nossa gravação, na nossa live. E o Roberto é um cara que me emociona até hoje. Todo quanto dessa luta dele contra essa doença aí, com certeza ele vai vencer. E a gente vê também o pai do Luva ali se emocionando bastante ao lado do Roberto. Ah, com certeza, Emerson. A gente tem uma sequência bem maneira aí de vídeos que a gente até pegou das redes sociais do Luva, né? Porque o Luva tá importante, tá, galera? Ele já deve ter até ali um assessor de imprensa, se você bobear, assim, um cara ali que tá no marketing do Luva, o empresário. Ele compartilhou nas redes sociais dele alguns vídeos. Primeiro, ele pegando a chapada do Luva de Pedreiro lá no gramado de São Januário. Ele fez ali a cobrança. Tem também, na sequência, o pai dele, o próprio Luva, conhecendo o Roberto Dinamite. É esse vídeo que o Emerson citou, que ele se emociona muito. E por último, outro que também é muito, muito legal, da galerinha lá de São Januário, as criancinhas lá do Colégio Vasco da Gama, chamando ele. E eles não chamam de Luva de Pedreiro, o melhor, Emerson, que eles ficam: receba, autografa aqui, é sensacional. Confere aí, gente, é muito bom essa sequência de vídeos.
da Luva de Predeira é o melhor do mundo, pai! Receba aqui é do Vasco sempre! Força jovem! Quem bota é nós mesmo! Sim! Receba! Graças a Deus, pai! Cara da Luva de Predeira é o melhor do mundo! Aqui é do Vasco sempre, tem que respeitar nós! Nós somos os melhores do mundo mesmo! Nós somos os melhores do mundo! Sim, receba! Partida diferenciada, graças a Deus, pai! Pai do Filho e do Espírito Santo! Amém! Força jovens, os melhores do mundo! Fica aqui pertinho dela. Pronto. Sou a referência para ele. Seu Vadinho. Grande Vadinho. Mas o Vadinho não precisa chorar. Chorar de alegria. Isso é bom. Os dias de hoje, chorar de alegria é muito bom. É o Vasco! Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompadour, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompadour, atendendo você com brilho e pontualidade. Estamos de volta, Emerson Rocha, depois de acompanhar aí esse cara muito legal. Inclusive, ele vai estar daqui a pouco na Vasco TV, parece, né? Às 19 horas tem um programa lá que você acabou de citar, e ele vai estar participando também. O Vasco está abraçando bastante essa personalidade, e é muito bom, né? Ver o Vasco dessa forma, que recebe as pessoas que são apaixonadas pelo clube, e a gente fica daqui acompanhando, se divertindo e torcendo para que seja aí um futuro melhor para esse cara também, para a família dele, uma família humilde, como você falou, do interior da Bahia, tendo oportunidade e visibilidade. Quem sabe isso é uma porta aberta também na vida dele, que veio através do Vasco da Gama. Mas, ô Emerson, tem notícia, né? Pra gente já ir caminhando pro final aqui desse Boletim do AV, Boa Tarde Gigante, Bom Dia Gigante, esse programa especial que a gente tá fazendo por aqui. Tem uma notícia aí que você vai adiantar para quem tá acompanhando aqui o canal Atenção Vascaínos. Fala aí, Emerson. Então, Jéssica, o que o mais torcedor quer é saber de contratações, até porque a janela se fecha no dia 12 de abril. O Vasco tem poucos dias para correr atrás dessa situação, de trazer reforços. O torcedor está bem com os olhos abertos, e com o ouvido e com o cabelo em pé, querendo saber dessas notícias, até porque, por exemplo, saiu hoje mais cedo uma entrevista do presidente Jorge Salgado, dizendo que o Vasco não vai utilizar os 70 milhões, o que eu acredito que não deve acontecer, não. Ele deve ter alguma coisa de investimento, sim, em reforços, até porque o time precisa. O time mostrou em vários momentos ainda nessa temporada que precisa, sim, até porque, por exemplo, o Vasco só tem hoje só 2 zagueiros. Os outros 2 meninos, o Zé Vitor e o Eric Pimentel, formam ali e acabaram de subir agora. Não dá para, por exemplo, apostar num desses jogadores como reservas imediatos do Anderson Conceição e do Quinteiro. O Quinteiro hoje fazendo aniversário, feliz aniversário para um bom zagueiro que o Vasco trouxe. Então o Vasco está assim no mercado, a gente já trouxe aqui, são as posições que o Vasco deve investir: no lateral, no zagueiro, 2 meias e 2 atacantes. E sobre a questão de jogadores que vêm sendo oferecidos para o Vasco, ontem à noite o Flávio Dias trouxe essa informação. O Carlos Pena, uruguaio de 30 anos, joga no Dnipro da Ucrânia, está acontecendo aquele lamentável situação lá em relação à guerra lá entre Rússia e Ucrânia, e aí a FIFA
deixou vários jogadores que têm contrato nesses 2 países ficarem à vontade para acertar com outros clubes. O Corinthians, por exemplo, já acertou com o Júnior Moraes, atacante brasileiro que jogava também na Ucrânia. Então, esse jogador foi oferecido ao Vasco. Carlos Pena, meia uruguai, você está vendo fotos dele aí, 30 anos, jogador que estava no Dnipro da Ucrânia, foi oferecido ao Vasco. O Vasco está tentando analisar essa situação. O outro jogador é um argentino de 21 anos. O sobrenome dele é meio complicado de falar, é o Benjamin Oliezer, vamos dizer assim, eu não sei se a pronúncia é essa, vamos chamar só apenas de Benjamin. Ele joga no River Plate, tem 21 anos, o River Plate acabou perdendo o prazo para poder renovar o contrato com esse jogador, e aqui no mercado brasileiro, outros clubes também estão de olho, o caso do Botafogo e do Atlético Mineiro, e esse jogador também foi oferecido ao Vasco, o Vasco podendo ali acertar com um desses jogadores em relação a essa questão, principalmente já visando a temporada. Os jogadores foram oferecidos, o Vasco está analisando, tem essa questão também de salário, até porque esses jogadores, principalmente o Benjamin, ganhava um salário muito baixo aqui na Argentina, e quem sabe o Vasco não consiga acertar com esse jogador, que é um jogador que fez seleção de base da Argentina, é um jogador que sabe fazer gols, é um jogador de velocidade, e o Vasco aí tentando analisar essas 2 situações. E claro, o Vasco, como disse, por exemplo, o nosso Joel Silva, jogada 10, trouxe informação ontem que o Vasco já teria acertado com outro jogador, além do Lucas Oliveira, que veio do Bangu. Esse jogador, a posição ainda está sendo guardada a 7 chaves, a gente está buscando essa informação, inclusive hoje à noite no News, o Flávio Diniz deve trazer detalhes importantes, até de um jogador que passou no Vasco, eu não vou dar aqui um spoiler muito não, mas vai trazer essa informação à noite no nosso Avenida. A gente está buscando todas as informações e detalhes para trazer aqui também para o pessoal que está acompanhando aqui no nosso Boletim AV, né, Jéssica? Com certeza. Agora, Emerson, num conhecimento raso de mercado da bola, um jogador que é oferecido ao Vasco e tem uma concorrência de outros clubes brasileiros, é porque alguma valência ele tem, né, Emerson? Algum ponto que chamou a atenção também, não só do Vasco, que no caso ele foi oferecido, mas de outros clubes. Então, assim, quando se tem uma concorrência, é aquilo, né, também. Se não se destaca muito, ninguém sabe dele, a qualidade a gente imagina que seja abaixo daquele jogador. Agora, se tendo uma concorrência, principalmente no futebol brasileiro, leva-se em consideração que pode ser realmente um jogador interessante, né, Emerson? Até pela idade, Jéssica, porque essa idade dele de 21 anos, inclusive acho que ele faz aniversário hoje, 22 anos, o Benjamin, jogador do River Plate, e aí tem uma situação do seguinte, esse jogador, ele cabe, por exemplo, numa provável, até possível parceria entre Vasco e 777. Por que eu estou falando isso? Porque se a empresa americana fizer mesmo a questão do contrato com o Vasco, mas aí depende primeiro da aprovação no conselho e depois dos sócios, se tiver mesmo essa amanhã questão tem outra da reunião, sociedade, inclusive. Exatamente. Então, se tiver mesmo a SAF no Vasco e um jogador com esse potencial, com essa idade, é bem visto pelos americanos, até porque a gente sabe, não tem jeito, a gente, lógico, vai querer que o Vasco seja campeão, vai querer que o Vasco tenha times competitivos, e essa empresa vai se investir para o Vasco ter times mais fortes, mas também, é claro, aparecendo um jogador jovem, compromissor, barato, porque viria praticamente de graça para o Vasco, aí sim, quem sabe eles poderiam avaliar como positivo uma contratação como essa por conta da idade, podendo até investir ainda depois ser vendido ou negociado para outros países com um valor um pouco mais alto, né, Jéssica? Com certeza. E argentino, jogador do River Plate, pelo menos deve ser raçudo, né? É bom até depois ali, você que está acompanhando a gente, para um pouquinho, ver os lances, porque é um fatorzinho que também vem faltando no Vasco, principalmente nas últimas 2 temporadas, aquele jogador que realmente coloca o coração na ponta da chuteira. A gente já vai caminhando para o final aqui desse boletim do AV, Emerson, eu já agradeço muito a sua companhia aqui comigo nessa tarde, né? A gente fazendo o que pode para as informações chegarem a vocês que acompanham aqui o canal Atenção Vascaínos. Se não conseguiu de manhã, de tarde vai, e de noite vai de novo, porque é assim, dessa forma. Então, muito obrigada, Emerson Rocha, um beijo para você, se aqueça aí no frio de Friburgo, e é isso, um beijo. Valeu, Jéssica, um beijo para você, um abraço para todo mundo que está aqui acompanhando a gente aqui, ficou até aqui. Então, mais uma vez, é importante você ficar aqui no canal Atenção Vascaína, a gente faz um jornalismo de credibilidade, qualidade, seriedade, para trazer sempre as melhores informações. Então é bacana ter a sua inscrição aqui no canal, até para isso, toda vez que a gente subir um vídeo, você ficar informado, seguir a gente nas redes sociais, é o mesmo endereço, @avascaínos, e se quiser me dar essa moral, faz o seguinte, dá um like nesse vídeo. Você está vendo aqui pelo chat,
Fecha o chat, dá o like, depois você volta aqui para trocar uma ideia com a gente. Agradecer demais a todo mundo que esteve aqui no chat, batendo papo, mandando as mensagens. A gente agradece bastante. E compartilhe. Copia o link, joga lá nos grupos, WhatsApp, Telegram, Facebook. Avisa para todo mundo que o Boletim AV está no ar e com muitas informações. É isso aí, com a assistência da Larissa, né, aqui na técnica. Um beijo, Larissa. A Larissa é brava demais, gente. Eu fico zoando que ela é minha preferida, que os meninos não me ouçam, mas é porque eu sou do Clube das Mulheres, sou do time feminino. Me desculpem a todos, mas é isso. Um beijo, muito obrigada. Até a próxima. Daqui a pouco tem AV News aqui no canal com Flávio Dias. Beijo, galera. Até a próxima.